Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia. Estamos aqui juntos mais uma vez para uma vez, uma nova oportunidade de falarmos a respeito da palavra de Deus, de aprendermos um pouco mais com a Bíblia Sagrada, que é a fonte de inspiração, né? Nosso manual de instrução para as vidas e também um guia de instrução. Eu gosto muito de olhar para a Bíblia como um mapa, como um guia, como um GPS que nos conduz aonde nós quisermos ir. Eu vejo pela internet muitas pessoas buscando muitas coisas, pessoas buscando ações, atitudes de fidelidade, outras buscando crescimento espiritual, crescimento financeiro. E muitas pessoas buscam em várias fontes, buscando em várias pessoas, vários livros, mas tudo que nós precisamos tem na Bíblia e ela é completa. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais completo que existe sobre a face da Terra. Tem resposta para tudo e em todos os momentos. Hoje eu queria falar um pouquinho no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, que conta a história de Eliseu. Eliseu que veio suceder o profeta Elias. Elias foi um dos grandes profetas de Israel, no Reino do Norte, e após a sua partida, quando ele é arrebatado aos céus, Eliseu assume o ministério de profeta no seu lugar. E quando Eliseu assume esse ministério, ele já vem com várias incumbências, porque ele faz um pedido para... Boa tarde a todos, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Obrigado aí pelos coraçãozinhos, pessoal, que Deus abençoe poderosa. Então é assim, Eliseu, quando ele está ali conversando com Elias, ele faz um pedido ousado, Ele diz para Elias que ele queria porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele. E como Elias faz uma prova com ele e ele realiza esse teste, ele é aprovado nesse teste, Eliseu ele já sai daquele encontro sabendo que ele carrega com ele a porção dobrada do Espírito que esteve sobre Elias. Então ele começa o seu ministério, começa voltando para a cidade, junto dos profetas, para a escola de profetas, começa a caminhar por ali e em um determinado dia aparece uma mulher. E essa mulher chega diante dele, se joga aos pés dele, como era costume na época, e diz para ele assim, fala assim: ó Eliseu, homem de Deus, meu marido morreu, e tu sabes que ele era homem de Deus, fiel a ti, ao seu ministério, porém eu estava em casa e chegaram os credores, e os credores vieram cobrar as dívidas que ele tinha, e juntamente com a dívida, como eu não posso pagar, levaram os meus filhos como escravos. E Eliseu olha para aquela mulher e faz um questionamento, fala assim: o que eu posso fazer por ti, mulher? E na sequência que ele faz esse questionamento, ele já dá a resposta para ela. Diz para ela, fala assim: o que é que tu tens em casa? E a mulher, como a maioria de nós, ela dá a primeira resposta que vem na cabeça: eu não tenho nada, Não tenho nada. Só que quando ela fala que não tem nada, ela lembra que não é que ela não tinha nada, ela tinha alguma coisa. E ela chega e fala assim que tem um pouco de azeite. Ela tem um pouco de azeite. E quando ela diz que tem um pouco de azeite, então Eliseu passa um exercício para ela. Diz: olha, faz o seguinte, vai, pega os seus filhos, vai na casa dos seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Não poucas, ele deixa bem claro, não poucas. Pede vasilhas emprestadas, depois volta para sua casa, tranca a sua porta junto com seus filhos e põe o azeite sobre as vasilhas. E assim faz a mulher. Ela vai ali para a cidade, volta na casa dos vizinhos, começa a pegar as vasilhas, leva para dentro da sua casa, pega o vaso que está com azeite, o recipiente onde está com azeite, e começa a deitar o azeite nas panelas. E vai colocando azeite, vai enchendo a panela, e pede outra, e pede outra, e pede outra, e outra, e outra, e outra, até o momento que ela chega para o seu filho e fala assim: traga mais vasilha. E o filho chega e fala assim: não temos mais vasilhas. E quando ele fala que não tem mais vasilhas, o azeite cessa, ou seja, para de descer azeite. E aí ela fica, claro, maravilhada com aquilo que aconteceu, volta para Eliseu e diz para ele o que aconteceu. Eliseu vira para a mulher e diz o seguinte, fala assim: olha, agora você faz o seguinte, vende o azeite que tem, paga a dívida
e vive do resto tu e teus filhos. Então nós vemos aqui que ela faz isso, a Bíblia não conta o restante da história, mas a gente entende que ela faz isso, mas nós vemos alguns propósitos nessa história, que são os propósitos que eu queria falar com vocês nessa tarde. O primeiro propósito: o marido dela era um homem de Deus, andava junto com o profeta e mesmo assim estava passando por dificuldades financeiras. Então, quando você ouve alguns pessoal de igreja falar por aí que você estando na igreja você não vai passar dificuldade, que isso não existe, que você vai ser abençoado, próspero, rico, já fique sabendo que não está muito certo o que ele está dizendo. É claro, a probabilidade são muito maiores porque você vai aprender princípios, né? Mas não que isso seja uma situação que vai ser clara, que você não vai passar dificuldade, porque essa história que a Bíblia deixa relatada mostra que mesmo o marido dela sendo um homem fiel a Deus, ele passava por dificuldades e tinha dívidas. A segunda lição que nós aprendemos ali, que ela vai colocar também essa como segunda lição, é que mesmo com toda essa situação, nós sempre temos refúgio em Deus, nós sempre vamos encontrar uma solução, uma resposta em Deus. Indiferente da situação, veja que a mulher estava passando por luto do marido e o risco de perder os seus filhos, que seria o esteio da sua vida, porque uma viúva em Israel não tinha com que se manter, os seus filhos queriam mantê-la, e quem poderia manter a sua vida estava correndo o risco de ser levado como escravos para poder pagar as dívidas do pai. Então, a situação para a mulher era a pior de todas possíveis. E ela recorre a Deus e Deus dá uma resposta. Só que também, além disso, além de Deus dar a resposta de Deus, ela nunca vai ser que Deus vai nos dar alguma coisa de graça. Deus nunca vai nos dar nada de graça, porque o que Ele tinha para nos dar de graça, Ele já nos deu, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Então isso Ele já nos deu de graça, a salvação vem de graça. Porém, o restante, tudo que nós precisamos hoje, nós temos que ter por esforço. Porque lá no Éden, quando o homem peca, Deus vira para o homem e diz: olha, agora do suor do seu rosto comerás o teu pão. Então Deus não pode voltar atrás naquilo que Ele fala. Ele não vai chegar hoje e dar nada de graça para ninguém. Ele vai dar sim oportunidades para que você, com o seu esforço, com o seu trabalho, consiga ser bem-aventurado, consiga ter resultados de sucesso. Então, quando a mulher chega para o homem de Deus e pede para ela, ele responde para ela, fala assim: olha, o que é que você tem em casa? E essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa prestar muita atenção nela, porque a primeira resposta da mulher diz: olha, a tua serva não tem nada. E quantas vezes nós carregamos conosco essa palavra de maldição, ao dizer que nós não temos nada, né? Às vezes é muito comum a pessoa olhar e falar assim: abre a geladeira está cheia, repleta, mas fala assim: não tem nada aqui nessa geladeira. Abre o armário está lá com as provisões das suas compras, a comida, o arroz, feijão, uma farinha, macarrão, tudo mais, a pessoa olha: não tem nada nesse armário. Nunca diga isso, porque isso atrai maldição para a sua vida. Tanto que a mulher, quando ela fala assim, não tem nada, ela já lembra, respira e fala assim: não, pera lá, não, a tua serva tem um pouco de azeite. Falei: então pronto, o que você tem, com o pouco que você tem, eu vou te prosperar. Com o pouco que você tem, com o que você tem, eu vou te prosperar, eu vou fazer com que você prospere. Mas você precisa apresentar alguma coisa. Então ele chega para ela e passa uma tarefa para ela. Fala assim: olha, então você vai fazer o seguinte: vá para casa, busque entre os seus vizinhos, vasilhas, peça a eles vasilhas, não poucas, peça a eles vasilhas e vá para sua casa, tranca a porta dos seus filhos e despeje o azeite nessas vasilhas. Então veja que ele deu uma instrução para ela que precisava ser seguida, de buscar vasilhas emprestadas e também que não fossem poucas, ou seja, quando ela buscasse muitas vasilhas, que ela tivesse muitas vasilhas. E ela vai e faz isso. Então aqui nós vemos alguns princípios começando a acontecer. O primeiro princípio é que, para cumprir o que o profeta disse, essa mulher precisaria de ter contatos, precisaria de ter relacionamento. Veja a importância que é de se ter relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim: eu não gosto nada, não devo nada para vizinho nenhum, não quero ter conversa com vizinho nenhum, eu toco a minha vida, os vizinhos tocam a vida dele. Ótimo, está certinho. Só que a Bíblia vai falar lá em Provérbios que mais vale o vizinho próximo do que o irmão longe.
Então, o bom relacionamento, manter uma relação amigável, saudável com as pessoas que moram próximas de você, com seus vizinhos, ela além de ser uma ordenança bíblica, uma ordenança, de ser uma instrução bíblica, ela é de muito valia. E no caso dessa mulher aqui, ela foi de uma valia sem fim, né? Se ela não tivesse conhecimento com ninguém, ela fosse uma pessoa mal vista no meio da sociedade, no meio de seus vizinhos, ela não teria conseguido nenhuma vasilha ou pouquíssimas vasilhas. E o azeite que multiplicou para ela não teria serventia nenhuma. Mas ela tinha bom relacionamento. E com esse bom relacionamento que ela tinha, ela conseguiu pegar vasilhas, não poucas vasilhas, né? Ela pegou várias vasilhas. Essas vasilhas que ela pega, ela faz com que ela tenha a multiplicação do azeite sobre ela e consegue ter um bom ritmo, né? Consegue ter um bom volume de vasilhas. Então isso é muito importante, a pessoa ter um bom relacionamento com as pessoas, ela poder ter esse relacionamento, porque nós nunca sabemos que hora que nós vamos precisar de pedir vasilhas emprestadas. Em dado momento da vida, nós podemos ter que pedir vasilhas emprestadas. E aí, para quem você vai pedir vasilhas? Então, mantenha um bom relacionamento, mantenha um bom network, mantenha-se próximo das pessoas que estão ali. Você não precisa estar na casa de ninguém, não precisa ver nada, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar como a pessoa está, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Mantenha-se ativo, é o que nós chamamos de network ativo. Tem que estar sempre ativo, juntando com a sua rede, com as pessoas que estão próximas de você, fazendo com que você tenha contatos, para que você tenha relacionamentos. E depois que ela faz isso, ela volta para dentro da sua casa. Então nós vemos aqui que algumas pessoas, elas não entendem isso, né? O profeta fala para ela para que ela vá aos vizinhos, peça ajuda, mas a solução está dentro de casa. A solução está entre você e Deus. Aí cumpre-se a palavra que Jesus ele vai ensinar depois de muitos anos. Ele diz, olha, você não fará como as outras pessoas que oram na rua, gritando, chamando atenção. Mas você, quando orar, você entra no seu quarto, tranca a sua porta e conversa em oculto com Deus. Então, você vai conversar em oculto com Deus em forma de que você vai ter um relacionamento que não precisa de ninguém saber. O que você vai falar, ninguém precisa estar sabendo. É você e Deus, é você e seu Pai Celestial. Então, você precisa de pessoas, você vai precisar de relacionamento, mas você precisa, para o milagre na sua vida, você precisa estar no secreto com Deus. Você precisa estar a portas fechadas com Deus. Você precisa estar trancado, sozinho com Deus. E ali começa-se o milagre. Começa a vir a multiplicação do azeite. O azeite vai rolando, vai saindo mais azeite, ao ponto da quantidade de azeite ser tanta que quando ela chega para o profeta e diz o que aconteceu, ele diz, olha, agora você vende, paga a dívida e vive do resto. Veja que a multiplicação não foi pouca, a multiplicação foi muita mesmo, houve muito azeite para que aquela mulher pudesse ter em seu favor. E é claro que se ali ela tivesse mais 10, mais 20, mais 30 ou 50 vasilhas, todas elas seriam cheias, todas elas estariam cheias da bênção de Deus, todas elas estariam cheias da multiplicação do azeite. Então nós precisamos manter esses princípios. E eu acho muito interessante, que é algo que me chamou a atenção hoje pela manhã, quando estava meditando sobre esse texto, é que a provisão de Deus não foi somente para pagar aquela dívida que ela tinha. Ela corre atrás do profeta falando que precisava pagar uma dívida para que seus filhos não fossem levados escravos. Mas Deus, conforme diz a própria palavra dele, que ele dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, que a bênção de Deus ela é sacudida, recalcada e transbordante. Ele vem aqui e fala assim, olha, agora eu não vou te dar só para você pagar suas dívidas, eu vou te dar para você pagar suas dívidas e também viver do resto com seus filhos. Então, tudo aquilo que nós pedimos para Deus é muito mais, vai muito além daquilo que nós temos, daquilo que nós pedimos para Deus. A nossa capacidade é muito pouca perto da amplitude de Deus. Então, nós olhamos para Deus e acabamos pedindo para Ele uma coisa muito pequena perto daquilo que Ele pode nos dar. Então, nós podemos pegar esse texto e aprender com esse texto
das bênçãos, da multiplicação que Deus tem para as nossas vidas, e sabemos que Deus vai multiplicar muito mais, ao ponto de não só nós resolvermos esse problema aparente, momentâneo, mas também estarmos com ele muito à frente, nós estarmos temos a solução para problemas muito mais à frente, que é onde ele chega e diz para ela, fala assim, olha, agora você vende, paga a dívida e vive do resto. Então é assim, pessoal, que Deus abençoe, prospere, multiplique nas vossas vidas, que vocês tenham sempre abundantemente a bênção de Deus, que jamais se esqueçam de que em Deus nós podemos todas as coisas, que em Deus nós podemos muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos, e que assim Deus venha abençoar e prosperar a vida de todos vocês. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem na paz. Até mais.